Deus. Essa moça que está do lado da minha esposa, coloca a mão no ombro dela, Edna. Isso. Minha irmã, Deus está acertando ponteiros espirituais da sua vida. Deus está colocando coisas em seu devido lugar e reagirá. Irá haver resultado na sua área natural. Deus está colocando coisas espirituais, princípios quebrados, coisas que estão fora da posição do lugar, para que você possa colher na sua vida terrestre aqui na terra. Então somente fique no Salmo 34. Os olhos de Deus estão sobre você e os ouvidos dele estão abertos ao seu clamor. Pode pedir, Deus vai te dar. Amém? Aleluia! Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no texto que é a base dessa festividade bonita. Quero parabenizar toda a igreja, está de parabéns. Estou acostumado a pregar para poucas pessoas, que contam uma igreja assim, dá uma tremedeira, irmão. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 17 de Êxodo. Os que encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos efetuar a leitura do primeiro versículo. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 1, está escrito: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massa, e Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela sentou-se. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de lado e um de outro. Assim lhe ficaram as mãos firme até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Coloque a tua Bíblia aberta no teu assento. Vamos fechar. Com a permissão do nosso pastor, feche teus olhos e levante as suas duas mãos a ponto que você possa sustentá-la por alguns instantes. Aleluia. Comece a orar. Aleluia! Glória a Deus. Ai,
Você que está na porta, começa a orar. Você que está no meio da igreja, ore. Você que está na frente, ore. Você que tange, ore. Você que está no altar, ore. Deus marcou esta noite para alguém. É noite de você aceitar Cristo. É noite de alguém se reconciliar. E se o Espírito Santo já falou no meu coração, Jesus continua batizando o Espírito Santo. Ele está curando a estrutura óssea de alguém aqui. Deus quer usar a igreja dele. Deus quer usar a igreja dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de honra. Levantai as vossas mãos cansadas. Ele renova ela. Fortalece o joelho próprio. E firma os pés cansados. Ore, igreja militante. Deus está aqui nesta noite. Deus ele está curando aqui agora. Meu Deus está abrindo porta. No Salmo 46 ele diz: Deus está. E ele diz no final: eu sou. Eu quero te dizer esta noite: Deus é neste lugar. Deus é na sua vida. Deus está aqui. Deus está contigo. Eu sou está te falando. Glória e peça lá. Foi pago alto preço para que hoje eu seja contigo, meu irmão. E na porta do Espírito Santo nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e não tente transformar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Levantai as nossas mãos e vede o livramento e vede o que Deus há de fazer nesta noite. Continue orando. Quem ora em português o diabo entende. Quem ora em inglês o diabo entende. Mas o crente que ora em mistério, o diabo bate cabeça e não vai entender. Porque ele fala com Deus, nós quer intimidade. Ore, igreja, ore. Seja renovado, meu irmão.
E muito me chama a atenção falar de Moisés. Porque falar de Moisés é falar de alguém que conseguiu liderar 3 milhões de pessoas no deserto, sem um telefone celular, sem a televisão, sem a internet, sem a mídia. Mas ele foi um líder extraordinário. Moisés, ele nos apresenta no Antigo Testamento a pessoa de Jesus Cristo. Pois o mesmo monte que Moisés recebe a lei, o Horebe, o Sinai, é o mesmo monte que em Mateus 5 Jesus sobe e começa a dar a nova lei do Novo Testamento, as bem-aventuranças. Jesus, ele vem e apresenta no Novo Testamento um Moisés excelente. Falar de Moisés é falar de alguém de mistério, porque a Bíblia vai nos dizer que ele passou 3 fases de 40 anos na sua vida. Mas a Bíblia também vai nos dizer em Deuteronômio 34 que Moisés morre com 120 anos de idade. Então, como ele pode ter passado 3 fases de 40 no deserto para apacentar e 3 no seu crescimento ali no Egito, e ele morrer com 120 anos? É porque a Bíblia vai nos esconder o tempo em que Moisés levou para ser desmamado. Falar de Moisés é falar de alguém que tinha intimidade com Deus. Era alguém que um dia orou da seguinte forma: Deus, eu quero te conhecer. Quem quer conhecer Deus aqui, irmão? Glória a Deus! Aleluia! Moisés se coloca na rocha ali na fenda, e você verá algo. E Moisés contempla a costa do Senhor Todo-Poderoso. E um dia, na fase de seus 40 anos, Moisés, ele sobe para lá para sentar as ovelhas, e ele se depara então com a sarça. E a sarça queimava, mas ela não. Meu Deus! Moisés estava acostumado, irmão, com sarça quente, irmão. Aleluia! Meu Deus! No deserto é tão quente que era normal aquela espécie de árvore, com o calor do deserto, liberar aquela chama e aquela situação que fica em volta dela, uma temperatura quente. Então Moisés estava apacentando ovelha, e quando ele viu aquilo, ele nem se tocou. Para ele era comum, era algo natural ver uma sarça no deserto acender. Mas quando a sarça, usada ali por Deus, fala com ele: Moisés, Moisés, e aí Moisés olha e fala assim: peraí, a sarça que eu vejo sempre quando eu venho aqui, ela se consome, mas essa sarça, ela está queimando, mas não se consome. Você não entendeu ainda? Nós estamos acostumados com coisas normais, mas hoje é um culto que algo no alto vai se manifestar e vai falar com você mais ainda, porque quando se manifestou, Moisés se espantou. Aleluia! Falar de Moisés é falar de alguém que nesse capítulo estava preparando o seu sucessor. É falar de alguém que tinha intimidade com Deus. O que me chamou a atenção nesse capítulo 17, quando eu estava meditando nele, que no primeiro versículo que nós lemos, o povo estava saindo de uma região por ordem de Deus e estava se deslocando a uma outra região por ordem de Deus. Diga comigo: obediência. Obediência! Deus estava conduzindo o povo, e era a ordem de Deus que o povo estivesse ali. Quando o povo se estabiliza naquele lugar, começam as murmurações. E como é normal, o mesmo povo precisa de um culpado, e sempre é o pastor. Nunca é o povo. Não se ofenda, mas esta é a realidade. É mais fácil transferir para alguém a responsabilidade que é minha, do que chamar a responsabilidade e dizer: eu errei. Então foi mais fácil para o povo olhar e falar: é culpa de Moisés, porque lá no Egito a gente tinha água. Só que eu quero lembrar a crente aqui esta noite, meu irmão, que um dia o Senhor nos tirou lá do Egito. Não queira voltar lá para ver a água, a lama seca do rio Nilo, mas fique aqui onde Deus te colocou, que há a água da fonte, a fonte da água da vida para você e para a sua casa. O povo começa a murmurar contra Moisés. Isso é um erro complicado, porque quando você começa a murmurar contra a sua liderança, você está se auto-amaldiçoando. Meu Deus!
Porque somente o seu líder pode te abençoar. Somente o seu líder pode te promover. E somente o seu líder pode abrir a porta que você nunca abriria. Porque ele está acima de você com a chave na mão. Então, falar mal, acusar, murmurar contra quem está acima de mim é cavar a minha própria cova e cair nela. Aleluia! Por isso que toda autoridade é constituída por Deus, vai dizer Romanos 13. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, antes de tudo, faça orações, súplicas, deprecações e intercessões pelos que governem. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Você não deve murmurar, você não deve acusar, você deve orar pela sua liderança. Papel de acusar, sabe de quem que é? Do diabo. Meu Deus. E alguns crentes trabalhou para ele nesses últimos dias. Verdade, Jesus. Queima mesmo. Porque em Apocalipse 12, 10 vai nos dizer que ele nos acusa de dia e de noite. Meu irmão, o papel de acusar não pertence a nós. Aleluia, Jesus. Pertence ao diabo. Cabe a nós vencer a acusação. Como? Pelo sangue do Cordeiro e o testemunho da sua palavra. E no mesmo Apocalipse 12, 10 vai dizer que quando o acusador ele é expulso do meio dos irmãos, o poder de Deus vem, o reino de Cristo vem, a autoridade dele vem e a salvação vem da igreja. Aleluia! Então esse contexto que nós estamos aqui dialogando é um contexto que envolve contendas. E para chegar até aqui, Moisés suportou muitas coisas. Moisés era um homem chamado por Deus. E quando Deus chama Moisés para essa trajetória, que Deus manda ele construir o tabernáculo, que Deus manda ele fazer todas as coisas, como poderia Moisés fazer tudo aquilo se não fosse a mão do Senhor na vida dele? Como Moisés arrumaria no meio do deserto madeira de acácia para fazer a arca da aliança? Moisés era um homem que Deus tinha um propósito na vida dele. E aquela geração não entendia, e começou então as contendas. Irmão, contenda mata a igreja. Contenda não tem vitória. Contenda divide. Contenda coloca novo convertido de volta para o mundo. Contenda esfria a chama do Espírito Santo. Contenda apaga, esfria o amor que Jesus derramou fraternal no coração da igreja. É por isso que Paulo, quando escreve a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11 em diante, ele sube pela casa de Clói, que há contenda no meio de vós. Aleluia! E lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai dizer dos dons, e ele vai concluir dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada me adiantaria. E aí embaixo, 13 em diante, ele vai falar a unidade orgânica da igreja. Para que haja unidade na igreja, custa caro, e é necessário que a contenda não tenha espaço na igreja. Então esse é o contexto que nós estamos aqui reunidos hoje. Profunda palavra. Para que lá na frente ele levantasse a bandeira e falasse: Jeová e sim, a contenda estava do lado. É, Jesus, aleluia. E quando Moisés se apresenta, olha a importância dos mais experientes não serem omissos na obra. Deus fala: Moisés, pega os anciãos. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui tem 25 a 30 anos, levanta a mão. Só eu? E minha esposa, maravilha. Não tem jovens aqui não? Tem um monte de jovem cantando bonito ali. E você que é jovem tem que aprender uma coisa: que muita coisa que nós passamos hoje não se compara com o que muitos lá atrás passaram. Eu e você hoje que é jovem, calma irmão, vai acabar assim. Eu e você que é jovem não passamos 1% do que o seu avô e meu avô passou. Trabalhar no cabo de uma enxada,
acordar junto com o galo, andar 8 quilômetros para chegar na escola, e no caminho trocar a mochila com o irmão, porque era uma para 6 irmãos. Eu e você, jovem, não passou por isso. Eu e você, pela cor da nossa pele, não enfrentamos o racismo e o preconceito que o meu pai, o teu pai enfrentou anos atrás. Eu e você que é jovem hoje, que reclama para ir na escola, que é do lado de casa, e que o ônibus passa para pegar, não passamos o que eles passaram, em ficar separados em uma sala, pela sua condição financeira. Aleluia. Eu que sou pastor há 4 anos, tenho que comer muito feijão para falar de alguns pastores que pronunciam errado, que falam errado, que a cor do terno é marrom, o sapato é preto, a calça é cinza, mas a experiência dele é mais tempo que eu tenho de vida. Você, minha linda, que reclama para lavar uma louça e começa a murmurar, reclama para limpar o banheiro da igreja, Jesus. reclama para limpar a porta da igreja, para lavar a bandeira da igreja, para arrumar o sol da igreja, reclama de tudo. Não sabe o que é sofrer na vida. Minha mãe, com 12 anos de idade, tinha que subir num banquinho para lavar louça em um restaurante para ter o que comer à noite em casa. Minha sogra teve que vir de Minas com a mão na frente e outra atrás, com 2 crianças de colo, uma deficiente mental, e tinha que dormir na casa da patroa, ou na rodoviária, ou na estação do trem, porque não tinha onde morar. E você reclama do seu colchão, você reclama do seu café da manhã, mas eu vim aqui hoje enviado por Deus para tirar esse espírito de contenda, de murmuração, de reclamação que inflama, que mata a igreja, que mata o crente. Vamos parar de reclamar e adorar a Deus no lugar. Glória a Deus. Você reclama que tem um Senai aqui do lado, tem preguiça de estudar e fazer a prova para ganhar uma bolsa. Meu pai saía lá de São Roque, vinha andando até Itapevi para fazer Senai na Leopoldina, voltava vendendo bota de EPI para pagar o terreno que ele tinha comprado em Itapevi. Por isso, ancião, que é importante a presença de vocês aqui, viu, meu querido irmão? Por isso que você deve respeitar os mais velhos. Por isso que você vai olhar para o ancião, porque quando o ancião ele se posiciona, a vida dele vai falar mais do que palavra. Como disse o pensador para eles, quando o seu testemunho não fala mais, aí sim você pode usar a palavra, porque esse tipo de pessoa fala de boca fechada. Esse era o contexto que Moisés estava. Quem quer vitória aqui? Então diga assim: eu vou assumir a minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Esse era o contexto que Moisés estava inserido. E Deus chama Moisés para o monte que tinha intimidade, e Deus fala com ele. E quando Deus começa a falar com Moisés e dá a ele instruções e ordenanças, Deus fala: pega o bordão na sua mão, Moisés. Lembra o bordão? Moisés, aquele bordão que eu dei para você, que um dia você jogou ele, e aí Faraó quis copiar a cobra que tinha virado seu bordão, mas a sua engoliu a serpente daquele mar. Moisés, aquele bordão que eu coloquei na sua mão, que quando você estava diante do rio, eu falei: por que clamas a mim, meu filho? Toca nas águas, vai, toca aí, porque ela vai abrir para você passar. Moisés, este mesmo bordão que eu coloquei na sua mão, quando você estava cansado fisicamente e se apoiou nele, Moisés, esse bordão então leva ele com você. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Amém! Mas o povo insistia em questionar: será que Deus está no meio de nós? Irmão,
Se você é um capítulo atrás, esse povo acabou de comer maná. Esse povo acabou de ver o céu se abrir e codornizes cair e eles comer frango pelo nariz. Meu Deus. Esse povo acabou de ver o mar se abrindo. Esse povo acabou de ver milagre acontecer e agora está aqui querendo meter pedra no líder dele. Meu Deus. Alguém saiu do culto aqui ontem, teve coragem de sair reclamando de alguma coisa. Quando Deus chama Moisés para instruí-lo, o povo questiona no versículo 7: será que Deus está no meio de nós? Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Ele está aqui para te dar paz. Aleluia! Jeová Jireh, Ele é a minha providência. Jeová Rafa, eu sou Deus que cura, que sara, que liga. Só que tem um nome que a irmã falou que eu vou te falar agora. Jeová Samar, Deus está no meio. Glória a Deus. Você podia ter dado glória a Deus melhor, porque Glória a Deus está em Deus, nosso meio aleluia. hoje e você não vai embora daqui da maneira que você entrou. Deus tem algo para a sua vida. Não se preocupe, o começo pode parecer pequeno, mas o teu final será grande. Refidim significa lugar de refrigério. Pastor, lugar de refrigério, mas acabou de falar que não tinha água. Meu Deus. Cobrar Moisés de água, se não tinha como Moisés gerar água, era uma missão impossível para o homem. Refidim é um lugar de refrigério. Por isso que você consegue entender o que Abacuque escreveu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira limpa, ainda que o campo não dê mantimento, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu não tenho nada, mas Ele está aqui, eu tenho tudo. Isso que é importante. Não tinha água que o povo queria para matar a sede, mas tinha a água da vida, o próprio Cristo conduzindo aquele trajeto e abençoando o povo. Para receber esse refrigério, tem que esquecer a sede que dá toda hora e entrar na sede de Deus. Era esse o contexto que nós estamos. Deus chama Moisés e dá ordem a ele. Moisés chama Josué e fala: Josué, separe homens para amanhã cedo guerrearmos contra esses amalequitas. Josué, eu estarei no cimo, no cúmulo alteiro, no alto, e vocês estarão embaixo guerreando. Josué, irmão, um dia foi chamado Oséias. Quando procurava Josué no meio do povo, ele não estava na tenda do pai dele, mas Josué estava lá na tenda de Moisés, suportando e ajudando. Quando nós falamos de Josué na Bíblia, nós estamos falando de alguém que nasceu dentro do cativeiro. E quando Josué nasceu, diz a história que o pai pega ele e coloca ele no meio de leite de cabra para hidratar a pele dele, porque o pai de Josué tinha dado uma ordem para todos os escravos: não vamos ter vida aqui, porque eles estão escravizando a nossa casa. Mas Josué nasce no meio do cativeiro para trazer libertação, para trazer vitória, para trazer ao doce aquele povo. É esse cara que Moisés manda chamar. E diz a ele: Josué, separa homens. Irmão, quando Salomão chegou diante de Davi, Davi falou para ele: meu filho, está vendo essas concubinas? Está vendo essa sala do tesouro? Está vendo esse exército grandioso? É tudo do seu pai. Mas o que eu te deixo como herança é honrar e servir o Deus que o teu pai serve. Antes de tudo, Salomão, seja homem. Meu irmão, antes de ser pastor, eu tenho que ser homem e honrar o bigode que Deus me deu. Antes de ser mulher do mistério, tem que ser mulher de palavra. Antes de cantar bem, tem que ter bom caráter. Está faltando cabra macho no mercado, irmão. Está faltando um obreiro macho que pega o demônio
aliança no deserto. Moisés anda 860 quilômetros, 12 meses, e quando ele chega em certo lugar, aonde tinha madeira, ele pega um monte de madeira, traz tudo de volta, mais 3 meses andando, e lá vem Moisés com um monte de homem e um monte de madeira. Aí Moisés chega e fala: Senhor, aqui está a madeira da caça, Sidom, ou de outro nome para outra denominação geográfica. E aí Moisés fala: Senhor, aqui está a madeira que o Senhor mandou buscar. Aí Deus fala assim: Moisés, Moisés, tem muita madeira aí, meu filho, joga na água. Aí Moisés jogou a madeira na água. Aí Deus fala: Moisés, agora no outro dia você tira da água. Aí Moisés tirou da água. Aí Deus falou: Moisés, agora observa, aquelas que trincarem, racharem, podem jogar fora, porque não servirão para comportar a minha glória, não servirão para te comportar. Joga fora. Vamos para a guerra, Davi, vamos. Davi vai para a guerra. Josué pega a sua espada, vamos ver um pouquinho de Davi. Desce para a guerra e a batalha começa. Os amalequitas, irmão, era um povo descendente de Saul, e era o primeiro povo a se opor contra Israel. Era um povo ferrenho. Era um povo difícil, era um povo que sempre se apresentava como um obstáculo para Israel crescer. Meu Deus! Quando Deus fala para Saul: Saul, mata tudo, Saul. Aí Saul vai lá, mata, mas volta com boi, volta com ovelha. Aí o profeta pergunta: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aí ele fala: não, o que tinha de melhor dos amalequitas a gente trouxe. Ele falou: não, a ordem de Deus foi para matar tudo, irmão. Tem alguém que entrou aqui esta noite, que tem algo lá atrás que você precisa resolver para poder levantar sua bandeira da vitória hoje. Você deve abaixar a bandeira da contenda para levantar a bandeira da vitória. Por isso Saul foi rejeitado. Mas em 1 Samuel 30, quando Davi volta para Ziclag e encontra tudo queimado, tudo quebrado, a mulher cativa, os animais cativos, as crianças cativas, Davi vai, chama o profeta e fala: aí, me traz aqui, eu vou orar. Ele dobra o joelho e consulta: Senhor, eu devo ir perseguir, eu devo ir. Deus fala: ei, Davi, olha lá para a lei, olha lá para a lembrança, olha lá para a bandeira que Moisés deixou no meio do acampamento, porque eu falei que os amalequitas seriam de geração em geração passado ao ver a espada. Davi se levanta, pega alguns homens e vai atrás dos amalequitas, alcança eles, reconquista tudo de volta, e tudo que era dos filisteus também vem para Davi. É noite de reconquista, é noite de amalequita, daí por terra. Só que Davi vai, e Davi conquista tudo de volta, irmão. Você não vai só levantar a bandeira, o Senhor é a bandeira, mas você vai sair daqui hoje cantando o hino da sua vitória. Quando Josué desce no meio da peleja, ele se demonstra ser um homem valente de guerra. E a Bíblia vai nos dizer que um dia Davi está no aperto, e os filisteus, outro povo terrível, se apresenta para perseguir e matar Davi. Todo mundo foge, 100 homens fogem. Davi fica sozinho, com seus 37 valentes. Eles colocam Davi no meio. Um ou outro vai dando os braços e passam em volta de Davi uma corrente. E eles pegam a sua espada, começam a bater ela no escudo, e dizendo: vida longa ao rei, vida longa ao rei. Um deles, chamado Eliezer, pega a sua espada, dá 7 passos, vira e fica a espada no chão, olha para Davi e diz: Davi, meu rei, tão certo como vive o Senhor, deixe que eu vá pelejar contra eles. Davi olha e fala: vai, meu filho, tu é valente, tu é homem, tu é cabra macho. Aí aos 36 fecha o cordão. Eleazar pega a sua espada, e diz a Bíblia que ele deu um botão no filisteu, que a espada ficou grudada na mão dele. Atacou um decadaraio. Deus está levantando valente aqui. Vai alguém derrubar hoje aqui inimigo. Alguém vai sair com a espada na mão, e ela ficará doada, e tu vencerás.
aparece de novo, os 100 mil. Todo mundo vai correr e pegar os dispostos do Eligeu. Aí Davi fala, negativo. Quem lutou foi Eliezer. Até a 4ª geração, a família dele não pagará imposto. E mais, Davi mandou fazer uma moeda para Eliezer, escrito em aramaico antigo, dizendo, vitórias e honra ao herói. E mandou distribuir em todo o reino de Israel. E aonde Eliezer passava, ele levantava a mão e dizia, eu sou herói desta nação. Eu creio que Deus está levantando vencedores aqui. Vamos voltar para Deus. Josué começa a batalhar, a pelejar. Aleluia. E Moisés orando em cima do monte. Quando Moisés levantava as suas mãos, o povo prevalecia. Mas quando Moisés baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Ou seja, o cajado não era mágico. O cajado fez com que Moisés olhasse para ele e trouxesse a memória que dava esperança. E Moisés começou a olhar para aquele cajado e lembrar de todas as vitórias que Deus tinha dado a ele até então. Então Deus começa a falar com Moisés, ele começa a orar. E quando Moisés tira o olho do problema e levanta as mãos, o exército de Israel começa a vencer. Mas quando Moisés começa a olhar para o problema e baixar suas mãos, o exército de Israel começa a ceder. Quando eu e você, irmão, é assim. Quando na batalha nós começamos a olhar para o homem, começamos a olhar para o problema, começamos a olhar para o talão de cheque, para o porém que está se apresentando no trabalho, a gente começa a perder terreno, começa a perder força, começa a perder ânimo. Mas quando nós estamos focados, como o apóstolo Paulo fala, ei, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, eu estou focado, nada vai tirar a minha vitória, você prevalecerá. Mas tem um detalhe aqui nessa guerra, que eu falei para você falar alguma vez para eu ver, obediência. No livro da Lei, no capítulo 26, tem um versículo lá que vai falar da lei, da obediência. Deus reúne o povo e fala assim, ei, 5 de vocês, 5 de vocês colocaram a 100 deles para correr. Você nem entendeu ainda. Deus fala assim para eles, olha, no versículo 8, 5 de vocês vai colocar 100 inimigos para correr. Porque vocês estão debaixo da obediência. É por isso que Gideão vai para a batalha e Deus fala para ele, não, Gideão, tem muita gente com você, leva só esses 300 aí que vai resolver o problema, está debaixo da obediência. Pode vir 100 mil, mas 5 de vocês vai colocar 100 para correr. Tem mais de 100 pessoas aqui, 5 para cada um. Eu creio que milhares de gigantes estão caindo agora. Eu creio que o exército inimigo está tombando agora, pois há uma igreja obediente travando e orando esta noite. É por isso que vem 3 leprosos gritando contra os filisteus no arraial. E eles vêm gritando, vai na espada e falam, ei, estamos chegando, filisteu. Aí quando os filisteus ouvem o barulho, falam, nossa, está vindo o exército de Israel aí. Aí todos os filisteus saem correndo e largam o acampamento com tudo. Aí os homens doentes chegam e falam, ei, já ganhamos. E o anjo do Senhor passou e deu vitória àqueles leprosos que vieram em obediência, clamando ao nome do Senhor. E Deus deu vitória para ele. Eu te convido a dar um glória a Deus. Eu te convido a adorar, pois o teu barulho irá pipoca. Mas Moisés cansa. Moisés era um cara novo que nem você. Ele era um cara de idade. E as mãos dele eram pesadas. Aí de um lado Arão, levita, tribo dele. Do outro lado Ur, simbolizando, tipificando a unidade da igreja. Foi por isso que alguém escreveu na Bíblia Sagrada, um ao outro ajudou e disse, ser forte. Do outro lado, o outro falou, Moisés, estamos unidos, pode levantar o braço, pode levantar o braço. Aí eu fico imaginando a dificuldade para eles colocarem uma rocha
uma pedra para Moisés sentar, porque pedra, meu irmão, pedra é difícil de pegar, mas com o poder da unidade, não tem pedra, não tem rocha, nada vai ficar fora do lugar. Foi assim que foi com Lázaro, uma pedra de 2 toneladas, mas o povo se uniu, tirou a pedra, e quando o morto saiu, Deus ainda falou: "Ei, vocês unidos, tira a faixa dele e deixa ele ir, porque a unidade ressuscita." Moisés clamando. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Unidade, irmão. Aonde há unidade, a vitória. O próprio Jesus falou: nenhum exército dividido subsiste. O que a igreja do nosso país precisa é de unidade. É acabar a concorrência, é acabar o onipresente dos pregadores, está na Bahia, está no sul, no norte, leste, oeste, no mesmo dia. Para que isso? Nós precisamos de unidade. Alguém concorda comigo? Levante a mão do seu irmão. Na ceia a gente faz isso. Trocamos o cálice e dizemos: eu tenho paz contigo, meu querido. Nós estamos juntos, nós estamos unidos. Balança a mão dele, diga: eu estou com você, você está comigo, e assim nós vamos caminhando. A salvação é individual, mas o chegar até ela pode ser junto, como caminhar junto, como andar junto. Ei, calma, seja unida a igreja do Senhor. E aonde há unidade, a Bíblia diz, aonde há liberdade, ali está o Espírito Santo. Um engenheiro perguntou para um cara que trabalhava de mecânica, um torneiro. Ele torneou uma peça e colocou no forno. E todo dia na portaria ele chegava cantando: Jesus está em mim, eu estou nele. Eu estou nele, ele está em mim. Jesus está em mim, eu estou nele. Eu estou nele, ele está em mim. A hora do café é um crente lá: Jesus está em mim, eu estou nele. À tarde, na hora do café: Jesus está em mim, eu estou nele. Oh, glória. Ele era assembleano, diga-se de passagem. Pentecostal que faz barulho ainda. Aí Jesus está em mim, eu estou nele, ele está em mim. Aí na hora de ir embora, ela bateu o caixa lá no vestiário, eles tocando: Jesus está em mim, eu estou nele. Ele está nele, ele está em mim. Eu estou em Jesus e ele está em mim, ele está em mim, eu estou nele. E aquele encarregado começou a ficar incomodado: esse cara chato, que negócio é esse? Chamou ele e falou: meu, já faz dias que você está falando isso, eu vou mandar você embora. Que negócio é esse? Jesus está em você e você está em Jesus. Para com isso, eu só estou vendo você como Jesus pode estar em você. Ele falou: tudo bem, você vai me mandar embora? Vou. Então deixa eu explicar uma coisa. Ele pegou aquela peça que no dia anterior ele deixou no forno, né? Ele pegou aquela peça, pegou a pinça, colocou a peça de ferro lá dentro, tirou e a peça estava quente. Ele olhou para o engenheiro que era encarregado e perguntou assim: o fogo está na peça ou a peça está no fogo? Ele falou: como assim? Não me responde. O fogo está na peça ou a peça está no fogo? Ele falou: não sei dizer então. Jesus está em mim, eu estou nele, e não preciso te explicar. Vamos entrar no texto da mensagem? Olha lá o versículo 15, que é o tema da campanha aqui. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová me Não, você não está me entendendo. O Senhor. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová me mais uma vez. E Moisés edificou um altar e lhe chamou O Senhor é a minha bandeira. Um detalhe aí. Moisés edificou um altar e o chamou. O chamou. Eita Deus. Você não entendeu ainda? Oh, glória. Chamou, glória a Deus. Aleluia. Moisés edificou um altar e o chamou. Aleluia. O Senhor é a minha bandeira. Meu irmão, quando
Bíblia. Eu estou falando de vida consertada com Deus. Glória a Deus. Moisés chamou o altar de minha bandeira. Ele apontou. Qual é o seu altar? Meu Deus. Aonde está o seu altar? E em que situação se encontra o seu altar? Clamou? Clamaram? Clamou? Sai daqui agora comigo. Tirou tudo que é entulho. Elias. Não tinha água, irmão, porque ele acabou de profetizar que não ia ter chuva. Da onde veio água? Parece que foi algo tão rápido ali. Mas as profetas de Baal, diz a história, que ficaram mais de 3 dias clamando. Elias levou mais de dias para consertar o altar. Não foi algo assim, ele chegou, deu uma barridinha sem vergonha, colocou um tapete no Meu colo. Deus. Aleluia. Senhor, envia fogo. Meu Deus. 60 centímetros tinha o canal que ele mandou cavar perto do altar. Isso levou tempo para se cavar. Havia mais de 1000 profetas naquele dia no Monte Carmelo. É que a Bíblia vai nos dar os 400. Mas Elias conserta o altar. E quando ele clama, Deus envia fogo e responde o profeta. Nesta noite eu creio que há pessoas com o altar preparado para clamar por fogo. Quando eu falo de altar na Bíblia, eu estou falando de alguém que chegou diante de uma eira chamada Araúna, e alguém falou: não, leva para você que é de casa. Alguém falou: negativo, eu vou levantar um altar para Deus aqui e eu vou pagar o preço. Quanto é? Quando eu falo de altar aqui essa noite, eu estou falando de pessoas que Deus está chamando para pagar o preço. Aleluia. Quando eu falo de altar na Bíblia, eu falo de alguém que fez 14 milagres. Alguém que andou com Elias e lavava a mão dele. E o seu último milagre, ele já estava só o esqueleto. E quando ele olha para Elias sendo tomado, honrando a sua liderança, ele diz: meu pai, ele não foi um pastor poderoso, homem cheio de fogo, ele manda a revelação, ele manda a oração, não, ele falou: meu pai, o cara que me ensinou a orar, o cara que me ensinou a ler, o cara que pegava no meu pé para vir para a escola bíblica, meu pai! Aleluia. Aí, Elias é tomado no redemoinho e a capa cai. Eliseu ficou 4 dias para achar a capa. Você acha que é assim? Vai receber sua vitória fácil? Eliseu teve que fazer isso aqui para pegar a capa, irmão. Ó. Eu estou falando de alguém aqui esta noite que tem que se humilhar. Alguém que tem que descer na casa do oleiro. Alguém que tem uma profundidade particular com Deus. Eu estou falando de alguém que tem que dobrar o joelho para receber alguma coisa. Mas ele se levanta. E quando ele se levanta, Eliseu dá meia volta, pastor. Ele olha para o Jordão e vê o Jordão fechado. E ele fala: se o Deus de Elias está na minha vida, Meu Deus. você não entendeu? No meio do Jordão, lá, tem um altar que Josué levantou por ordem de Deus. Você podia ter dado glória a Deus, irmão. Esse é o meio todo poder de Elias e Eliseu. Não foi para falar na capa, nem no Jordão, nem na unção, mas foi para falar do altar que estava debaixo da água, que ninguém estava vendo, mas estava lá. E quando o Jordão abriu, Eliseu falou: meu Deus, Josué passou aqui é um lugar marcado de vitória. Eu também tenho a minha, e atravessou o Jordão. Tem altar que está coberto, mas não está
E lá estava o altar de Josué. Quando você olha na questão arqueológica da Bíblia, o altar não tinha brechas laterais, mas o altar tinha um escape para cima. Aleluia. Porque toda oferta que era traga ali gerava uma fumaça que tinha endereço às narinas de Deus. Deixa eu ver se o teu altar ainda tem essa fumaça. Vamos ver. Deixa eu ver. Lá na porta tem, lá na porta tem. Ali no meio da igreja tem, na juventude tem. Na dentro do momento tem, deixa eu ver. Se tem altar ainda que tem fumaça subindo, deixa eu ver essa noite. Mostra pra Deus! Para concluir aqui, irmão, diga bandeira. Bandeira. Mais forte, bandeira. Bandeira. Bandeira é algo interessante. Nem sei o exército aqui. Afinal de contas, é a festividade de uma tropa. Hã? E lá em Êxodo 14 fala: Moisés, cala-te, filho. Eu pelejarei por vós. Fique em paz. Glória a Deus. Quando eu estou falando de bandeira na Bíblia, era como escute, quem veio para guerrear aqui e tomar posse da vitória? Deixa eu ver. O soldado grego, ele vai sair para a luta, irmão Afonso. Mesmo ele sabendo que o inimigo é mais forte que ele, sabe o que ele faz? Veste a armadura, pega o escudo, na frente coloca o porta-bandeira. Só tem um detalhe: o mastro que segura aquela bandeira está polido. Então quando o sol bate, ele reflete o brilho. E o soldado, ele manda polir o seu coturno, manda polir sua armadura e manda polir o seu escudo e o seu capacete. Meu Deus. Você não entendeu? Aí o inimigo aparece do outro lado e olha e fala assim: rapaz, olha aquela bandeira. O leão da tribo de Judá olhando para ele assim. E a Bíblia vai nos dizer: para mim do leão, Quem não teme? aí ele olha para o mastro, segura a bandeira e fala: rapaz, como aquele ali está brilhando. Aí ele começa a olhar a armadura do soldado e fala: rapaz, como brilha aquele coturno, olha aquele capacete, olha aquela toda essa novinha, rapaz. Se para se prontificar para a guerra, o camarada está assim. Imagina quando ele puxar a espada, vai estar treinado para me derrubar. Eu vou embora. Deixa eu ver como está a sua armadura, me dá um sinal para mim. Quando eu falo de bandeira na Bíblia, eu estou falando de estandarte. No acampamento das 12 tribos, cada tribo tinha sua bandeira, que identificava cada tribo. Quando eu falo de bandeira na Bíblia, eu estou falando de uma nação que representa uma cultura, que representa uma linguagem e que representa um país ou um estado democrático. Quando eu falo de bandeira na Bíblia, eu estou falando que aqui existe um governo. E quando Deus criou o homem e colocou o homem no Éden, Deus disse para o homem: domine. A palavra hebraica, malak, e Deus quer dizer para o homem: produza, governe, comande, seja dono da terra. Não entendeu? Porque Deus colocou o homem no Éden, e a ideia de Deus era que o homem trouxesse a cultura do reino para a terra. Quando eu e você ora o Pai Nosso, o que nós falamos? Venha o teu, venha a sua cultura, venha a sua linguagem, venha as suas características, Senhor. Quando eu falo de bandeira, eu estou falando de alguém que a Bíblia vai chamar de forasteiro na terra, eu e você. Mas a nossa pátria não está aqui, está? Aleluia. Aleluia. Coloque-se de pé. Quando a Bíblia vai nos falar de bandeira, está nos falando de um governo.
ele traz a sua cultura e influencia na terra. Quem é a igreja de Jesus aqui? Nós somos a igreja. Então, quando eu sou a igreja de Cristo, eu digo o que Paulo falou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu apresento a bandeira do meu governo. Qual é? As características do cristão, que traz a bandeira do evangelho, e você identifica ele pela cultura. O que é cultura? Como que você identifica o camarada que canta rap? Da cultura hip hop. O cara da largada, com medalha e fala na gíria, arrastando a perna, como se tivesse armado. E aí, irmão? Não é? É nóis. Você vai encontrar alguém na cultura afro-reggae e você identifica como? O cara encarnou o cabelo branco. Você vai encontrar um cara na cultura do samba, você encontra o quê? Normalmente um negro de branco, sapato branco. Mas quando você encontra um crente que tem a bandeira do evangelho, você olha para o outro e ele fala: a paz do Senhor Jesus. A roupa dele demonstra comprometimento, a fala dele transcende o fruto do Espírito, e a presença dele muda o lugar, muda a situação, leva alegria, leva amor, leva influência no reino de Deus. Por isso que eu digo: você está levando a bandeira do reino. E o religioso quer pegar o que é da terra e espiritualizar, mas o reino traz o contrário. Por isso que Jesus chegava no endemoniado e falava: não é chegada a religião, ele falava: é chegado o reino de Deus. E a cura e a libertação aconteceu. Que você nunca deixe a bandeira do reino cair da sua casa. Mantenha essa bandeira de pé. Mantenha a fala, mantenha a lei, mantenha a ordem, mantenha o progresso e a conduta de quem é da pátria de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para os céus. Deus, eu te agradeço esta noite. Que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer agora. E que ao sairmos aqui, Pai, venham sair soldados. Soldados que levaram a sua bandeira, Pai. E aonde este soldado passar, meu Deus, o comportamento dele vai causar às pessoas uma pergunta: não. Pai, que as pessoas que quando saírem daqui, inclusive eu, ao falarem fora, a nossa palavra será temperada com sal. Aleluia. E aqueles que ouvirem vai dizer: esse aí é sal da terra e luz do mundo. Oh Deus, quando nós saímos daqui esta noite e pisarmos em outras terras, Pai, aquelas pessoas possam olhar e dizer: quão bom e suave aos pés. Deixa aí que vem com a bandeira da boa nova. Oh Senhor, que nossa vida esteja no seu altar agora. Aleluia, glória a Deus. E que os teus soldados saiam daqui para vencer. Aleluia. Os teus soldados saiam daqui para marchar. Os teus soldados saiam daqui para conquistar. Aleluia. Não se esqueça a tua origem. Não se esqueça que o teu lugar não é aqui. Lembre-se que Jesus foi dizer: eu estou indo preparar a morada. Eu estou indo preparar a morada. A nossa pátria não é aqui. A nossa bandeira no alto. Lembre-se disso. Esta é a noite que Ele preparou para você. Aleluia, meu Deus. Que você nessa noite entenda isso. Que você nunca abaixe a bandeira que está nas suas mãos. Conserve o teu altar na presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas exaltam ao Senhor Jesus. Glória a Jesus.
ainda de pé, irmãos, eu quero perguntar aqui.